Hora de falar sobre um time saudita que fez proposta por Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, informação exclusiva. Essa oferta, que conta com o apoio do fundo saudita, garantiria ao Alexandro um salário bem superior lá em relação a 1.800.000 por mês que ele tem direito vestindo a camisa do Flamengo. O Alexandro pensou, cogitou, acaba de trocar a Juventus pelo Flamengo num projeto de voltar ao Brasil até para estar mais perto da família. E depois de uma conversa com o Felipe Luiz, lateral esquerdo, de 34 anos de idade, decidiu recusar a oferta milionária, que faria com que ele praticamente triplicasse seus vencimentos. O Alexandro entende que a família é super adaptada ao Brasil, a chance de disputar a Copa do Mundo do ano que vem vestindo a camisa da seleção brasileira. E a boa fase do Flamengo, tudo isso pesou para que ele rejeitasse a oferta. O Alexandro nem pediu para ter seu salário reajustado, vai seguir no Flamengo nas mesmas condições, contrato até dezembro de 2026, desde que foi contratado. Já disputou 39 partidas com um gol e uma assistência. Nesse ano são 25 jogos, ainda em busca da sua primeira assistência na temporada. Alexandro, que tem jogado os jogos principais, foi assim, por exemplo, na vitória por 1-0 contra o Internacional na semana passada, jogo de ida das oitavas de final da Liberta, a partida da volta marcada para a próxima quarta-feira no Beira-Rio. Flamengo que volta a enfrentar o Internacional nesse domingo, no Beira-Rio, agora em jogo do Campeonato Brasileiro, maratona entre Flamengo e Internacional. Quero responder agora se existe a última do giro de notícias, contar que Lucas Paquetá pediu para ser negociado pelo West Ham, mas o técnico do seu clube, o Graham Potter, pretende continuar a contar com a permanência do brasileiro por entender que o Paquetá é um dos jogadores mais importantes do atual elenco. Está acontecendo. A partir do momento que teve a regulação, as empresas maiores, as grandonas, que tinham um capital estrangeiro, que vieram para cá, estão começando a ganhar muita força. E as outras, que estavam em crescimento, já está tendo uma consolidação no mercado. Vai diminuir essa quantidade de marcas gigantescas, entendeu? E algumas vão acabar sendo compradas pelas outras. É isso que vai acontecer. A Pixbet era uma empresa nacional, com um tamanho menor do que essas grandonas, e ela fazia um investimento muito grande nesse contrato. O Flamengo teve que ficar aumentando, inclusive, quando teve novos contratos ali com o Corinthians e tal. E aí chegou a 115 milhões, que hoje é o maior contrato aí do futebol brasileiro, né? Tem uma discussão ali com o Corinthians, que tem o dinheiro do Memphis, enfim. Começou com a regulação a ter atrasos de pagamento, também por uma questão de caixa, e o Flamengo foi percebendo que era mais interessante ter uma associação com as grandes marcas, essas que são do grande mercado, porque fatalmente o mercado estava caminhando para uma consolidação. Essas duas coisas foram caminhando juntas, o clube começou a negociar com a Pixbet. E a gente se lembra que a gente deu há mais de um mês e meio atrás, essa informação de que já estava tendo um assédio, todo mundo estava vendo sangue na água, digamos assim, tipo tubarão, vendo que a Pixbet não ia aguentar e que ia acabar entrando uma delas. Então elas já tinham até propostas pelo Flamengo. A proposta de substituição eu botei aí Superbet, Sporting Bet. Enquanto a gente estava aqui no programa, já me falaram que a Betano também fez proposta e até hoje está como a mais avançada na negociação com o Flamengo, a Betano. Então são essas três que estão em disputa. Não tem uma definição, mas vai acontecer aparentemente rápido. Tem reuniões já em curso. E aí uma coisa importante para o mercado o Flamengo ganhava 115 milhões. A gente falou várias vezes aqui da bolha das apostas, uma hora isso ia acabar. Bom, a bolha parece que continua crescendo. As três propostas que são feitas pelo Flamengo são muito mais altas do que os 115 milhões que a Pixbet fala. Ah, mas quanto é o valor? Eu já ouvi vários valores. Acima de 200 milhões. Eu ainda não tenho segurança para dar um valor certinho de quanto são as propostas. Mas o próprio Flamengo já vê um crescimento considerável na sua receita, a ponto de ser possivelmente maior do que o contrato de TV dele. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma chance de que isso aconteça. Os valores são bastante altos do que foi proposto e está acontecendo mais ou menos o que acontece na Europa. As propriedades comerciais estão crescendo muito, uma forma exponencial, e no mercado brasileiro, especialmente por essa questão da consolidação do mercado de apostas. E eu acho que todos os clubes têm que levar isso em consideração. Está na consolidação, vai durar um tempo e uma hora não vai ficar isso aí para o resto da vida. Mas hoje o Flamengo teve uma proposta, e até eu acho que teve uma certa surpresa para o clube, muito maior do que é hoje o da Pixbet. E o que eu ouvi hoje de manhã, aqui, enquanto a gente estava no programa, me mandaram mensagem, é que a Betano é quem se tornou mais avançada
na negociação do Flamengo. Vamos ver se vai fechar mesmo, porque até ontem o que eu ouvi era Superbet. Então, tá uma disputa, as propostas não são iguais no sentido de condições, né? Então, o clube tem que fazer um exercício ali de comparar. Esse aqui está oferecendo mais, está pedindo isso aqui. E não é muito fácil a comparação das propostas para você poder fechar. Mas eu acho que vai acontecer de uma forma rápida. A rescisão se deu de forma amigável. O Flamengo queria que fizesse, compensando esses atrasos, a dívida que a Pixbet tinha com o Flamengo, e que vai ter que ser paga. E aí também tem a questão da rescisão. Então, o contrato que ia até o fim de 2027, você tem razão. Se acaba muito antes, porque acabou não dando certo. A Pixbet não aguentou o tamanho do Flamengo de pagamento. E, acrescentando, se o Flamengo fechar, e tudo que indica que vai acontecer, um contrato muito maior do que o de 115 milhões, isso vai mexer com o mercado inteiro. Não é assim, só o Flamengo vai ganhar mais. Porque aí o Corinthians vai chegar lá e falar assim, você só está me dando isso. O Palmeiras vai falar, você só está me dando isso. Vai afetar o contrato do Fluminense, do Vasco, que estão ali do lado. Vai mexer no mercado inteiro, como aconteceu quando o Corinthians fechou com a Vadbet lá atrás. Mexe em você reescalona todos os valores de mercado das camisas do futebol brasileiro em fechando esse acordo para o Flamengo. Por isso ele vai ter um impacto muito grande no mercado. E hoje me parece que a Betano é a favorita. O próprio Anderson de Renato de la Cruz tem que jogar na função do Arrascaeta. Rapaz, eu acho que não é a hora, não. Eu não sei se o Felipe vai botar ele de início. Aliás, eu pergunto a vocês, como eu sempre gosto de fazer, se você fosse o Felipe Luiz, o que você faria com a Arrascaeta no jogo de amanhã? Tem a opção de botar ele logo como titular, no lugar, por exemplo, do Alan. Tem a opção de botá-lo no banco para entrar no segundo tempo. Tem a opção de guardá-lo para quarta-feira. E tem a opção de simplesmente não usar. São essas as 4 possibilidades de resposta que vocês encontram lá para dar. Eu, pessoalmente, começaria com ele no banco e botaria ele no segundo tempo, para jogar pelo menos uma meia hora. Porque dependendo desse rendimento na meia hora, ele poderia ser titular no jogo pela Libertadores, no terceiro jogo contra o Internacional, mas ou pela Libertadores. E acho que ele seria um jogador importantíssimo nesse jogo de quarta-feira, porque é um jogador, o Inter vai pressionar o Flamengo, não vamos nos iludir, por mais que o Flamengo possa entrar em campo disposto não, vou pressionar ele, como eu fiz lá no primeiro tempo do Maracanã, não é fácil, não vai ser fácil fazer isso lá. A tendência natural do jogo é que o Inter parta mais para dentro do Flamengo e o Flamengo seja obrigado a sair em transição, sair em contra-ataque. E aí o De la Cruz é um cara muito importante. Mas, insisto, eu gostaria de vê-lo jogar um pouco amanhã, para a gente poder ver se o ritmo dele está legal. E se estiver legal, aí sim ser titular, ao lado do Jorginho, né? Jorginho, De la Cruz e Arrascaeta. Aí já é um meio-campo considerável. Sem falar no Carrascal, que eu também espero ver jogar amanhã. Gostaria muito que o Felipe Luiz, estando ganhando o jogo, possa fazer entrar esses 2 jogadores, Carrascal e De la Cruz. Porque, acredito, ambos podem ser importantes nessa partida. Deixa eu ligar o meu ventilador interno. Só uns 3 minutos. Está começando a ficar quente. Sobre jogar na função do Arrascaeta, o Anderson, pode até ser que jogue em algum momento. Mas, embora na seleção uruguaia ele jogue nessa função, no Flamengo, as melhores atuações dele não foram jogando na posição do Arrascaeta. Foram jogando como segundo volante. Pelo menos no Flamengo foi assim.